Hoje quero falar acerca da congruência interna para o sujeito intelectual ideal, a propósito desta minha obra, O Sujeito Intelectual Ideal, um manual para desenvolver brio no ato de pensar, uma consciência mais livre, uma consciência mais feliz. Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Esta obra, que também é uma continuação desta obra, ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico, e que tem como sequência também ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade. Ego inconsciente, sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, dança do acasalamento humana, relacionamentos, consciência e ética. Então vamos lá a falar acerca da congruência interna. A congruência interna, ela acontece a vários níveis, ela precisa acontecer a vários níveis, a propósito da aproximação do sujeito intelectual ideal, que é este modelo a ser seguido para nós pensarmos da melhor forma possível, principalmente diante do desconforto intelectual e na relação com diferentes propostas de verdade, por exemplo, com a verdade com V grande, com a nossa ignorância, com o conhecimento no sentido geral, com as nossas próprias crenças, portanto, e da relação com as crenças, com as nossas ações, com as nossas práticas, com os nossos hábitos e tradições. Então, congruência interna. Vamos lá ver. Congruência interna, ela é importante em vários enquadramentos. Quanto mais congruência interna nós tivermos, entre aspas, potencialmente, mais nos poderemos aproximar da figura do sujeito intelectual ideal. A congruência interna acontece a vários níveis. Basicamente, por exemplo, eu preciso de procurar congruência interna entre as minhas diversas crenças. Eu posso não parar muito tempo a pensar acerca daquilo, ou refletir acerca uma filosofia da consciência quase, ou das crenças, acerca das minhas crenças. Eu posso ter uma crença numa coisa, até ideologicamente, politicamente, e no fundo também acreditar noutra coisa que poderá ser quase antagónico ou incompatível ou contrária. Portanto, eu não refletir acerca das minhas crenças, ou a compatibilidade ou congruência entre elas, pode não ser bom para eu pensar da melhor forma possível, poder aproximar do sujeito intelectual ideal. Há também a variável muito importante que é a relação entre crenças, práticas, hábitos e tradições, entre aquilo que eu acredito que é certo e errado, aquilo que eu acredito que deve ser feito e aquilo que de facto faço, e aquilo que de facto faço aos outros, aquilo que eu acredito que os outros devem fazer e aquilo que não devem fazer, e aquilo que de facto eu faço e aquilo que eu de facto poderei estar a fazer sem me aperceber. Estão a perceber? Por isso é que a autoconsciência é uma virtude fundamental para o sujeito intelectual ideal, uma virtude universalizável. A própria busca de congruência interna poderá ser vista como uma busca universalizável. Portanto, pode e deve ser praticado por todas as pessoas. Estão a compreender? É para pensarmos da melhor forma possível. Por exemplo, eu posso acreditar que é muito errado mentir, que é muito errado, em geral, mentir. Claro que podemos depois discutir acerca da universalidade da mentira, digamos assim. Se é possível universalizar que é sempre errado mentir, isso poderá ser muito complicado, não é? Basta dar aquele exemplo, está aqui alguém com uma metralhadora atrás de um amigo meu e pergunta-me para onde é que ele foi. Ele foi para a esquerda, mas eu digo que foi para a direita para ele não apanhar e depois matá-lo com a metralhadora, não é? Portanto, é uma mentira legítima, digamos assim. Portanto, essa questão de ser sempre errado mentir pode ser... Pode até nem ser universalizável, digamos assim, mas é universalizável que é importante nós procurarmos ser verdadeiros, sinceros e falar a verdade, como é óbvio. Portanto, é, entre aspas, relativamente universalizável esse princípio da boa-fé em relação à mentira e falar a verdade, por exemplo, a veracidade. Portanto, em relação à mentira, há pessoas que podem... Em geral, as pessoas não gostam que lhes mintam, não é? Uma pessoa pode ter a crença que é errado mentir, que em geral é errado mentir, em que em determinadas circunstâncias é errado mentir, e depois na prática a pessoa, como não tem autoconsciência, não repara que poderá mentir exatamente nos enquadramentos em que acha que é errado outra pessoa fazer. Portanto, é importante nós termos congruência interna em relação àquilo que às nossas crenças, dentro do nosso sistema de crenças. É importante procurar congruência interna também na relação das crenças com as nossas práticas, hábitos e tradições. Nós poderemos sentir que é errado e acreditar que é errado comer carne, por exemplo, uma questão da diética e não só, e podemos ter um conflito de consciência e, na prática, comermos. Estão a perceber? Nós podemos acreditar que é importante fazer exercício físico, mas na prática não fazemos exercício físico. Estão a perceber? Nós, como podemos acreditar que é errado mentir, mas na prática estamos sempre a mentir às outras pessoas. E podemos até testar que nos mintam, mas como não desenvolvemos autoconsciência, é difícil trabalharmos a congruência interna. Por isso é que a virtude da autoconsciência é fundamental. Também, o desenvolvimento dessa virtude é fundamental para o desenvolvimento da congruência interna, que pressupõe uma intenção, pressupõe trabalho interior, pressupõe trabalho intelectual, trabalho filosófico. Porque sempre que há um trabalho ético, digamos assim, há um trabalho filosófico. A ética é uma disciplina da filosofia, de uma maneira ou de outra. É quase um hipónimo também da filosofia. Portanto, é importante nós procurarmos a congruência interna nesse nível também.
tanto dentro do nosso sistema de crenças, mais específico, como na relação entre aquilo que sentimos, que acreditamos que outra pessoa deve ou não deve fazer, aquilo que eu devo ou não devo fazer, como aquilo que de facto, uma pessoa faz. Ou de facto uma pessoa vai fazendo. Ou de facto uma pessoa vai fazendo a outros. Pressupondo não gostar ou que não gostaria que os outros nos fizessem. Aquele princípio crístico, não faças aos outros aquilo que não gostarias que os outros fizessem. E é muito comum, é relativamente aplicável, mas tem a procurar adequação, como é óbvio. E é muito comum a pessoa detestar que lhe façam certas coisas e, na realidade, também fazer às outras pessoas. A pessoa não se apercebe disso porque, primeiro, tem um ego que interfere, não é? É conforto-centrista e imediatista. Não interessa, não é confortável para o ego admitir que faz aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem. Isto sem julgamento não moralista, só para compreendermos o que é que se passa. E depois, a falta de autoconsciência impossibilita, em muitos casos, porque há pessoas que não têm quase nenhuma autoconsciência. Não dedicam tempo a olhar para dentro, estão sempre a olhar para os outros, sempre o que os outros estão a fazer, o que os outros deveriam fazer, sempre a ser polícia dos outros, estão a compreender? E às vezes detestam que os outros sejam polícias deles mesmos. Há pessoas que detestam que lhes controlem, mas estão sempre a controlar os outros, porque querem estar numa posição de poder. Mas detestam que os outros queiram ter posição de poder em relação a elas, que tenham sempre a controlar. Estão a compreender? E para nós resolvermos e desenvolvermos congruência interna, para nos tornarmos pessoas melhores, que a ideia do sujeito intelectual ideal também é nos tornarmos pessoas melhores, ajudando a resolver também, a pensarmos da melhor forma possível, desenvolver autoconsciência, desenvolvendo virtudes morais, intelectuais e emocionais, porque não se trata apenas do sujeito intelectual ideal. É um sujeito holístico ideal, é um sujeito filosófico ideal. É tentar desenvolver virtudes. E ao nos aproximarmos dessa figura do sujeito intelectual ideal, aproximarmos ou desenvolvermos uma melhor versão de nós mesmos. A ideia é o trabalho interior, o desenvolvimento interior, consciencial, felicitário. Sermos mais felizes ou potenciarmos a nossa felicidade, desenvolvemos a nossa felicidade e isso ter consequências em termos relacionais e coletivos. Até para evitarmos ser tóxicos nos relacionamentos ou sermos permeáveis a relacionamentos tóxicos. Por isso é que a autoestima é uma virtude universalizável para este sujeito intelectual ideal. A autoestima, que entre outras coisas, é uma questão de independência emocional, sendo fundamental para a independência intelectual. Duas virtudes fundamentais para o sujeito intelectual ideal. Portanto, congruência interna. O que fazer? Primeiro, nós precisamos de uma certa dose de humildade e coragem. Humildade para admitir a nossa ignorância, os nossos erros, aquilo que nós precisamos de transformar dentro de nós mesmos, e coragem para enfrentar os nossos medos, o medo da rejeição, até porque às vezes para nós fazermos mudanças internas é muito provável que deixemos de satisfazer as expectativas dos outros e que possamos ser rejeitados pelos outros. Para isso é fundamental a autoestima, independência emocional e intelectual. E fundamentalmente autoconsciência, porque eu não vou trabalhar-me interiormente e tornar-me uma pessoa melhor até se eu não desenvolver um mínimo de autoconhecimento, de autoconsciência. Portanto, a congruência interna, a autoconsciência é uma das condições de possibilidade de desenvolvimento da congruência interna. Porque não basta exigir congruência interna de outras pessoas. O principal e aquilo que de facto podemos e devemos fazer, e cada um precisa de fazer, e essa é uma das ideias do individualismo intelectual terapêutico, eu trato nesta obra ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico, é mudarmos a nós próprios. Porque o mundo poderemos não conseguir mudar, os outros poderemos de todo não conseguir mudar, mas pelo menos conseguimos mudar a nós mesmos. E essa é a ideia central. Podemos ser melhores entre nós, melhores para nós, melhores para os outros, melhores para a coletividade. Através do quê? Transformações internas. Porque não se trata apenas de procurar fazer revoluções externas e matar outras pessoas e depois continuar tudo igual porque as pessoas não mudam interiormente. Muda de dirigência política, muda de enquadramento político-social, muda de sistema político, mudança de paradigma, mas não há mudança interna nas pessoas, tudo continua a mesma, mas com um regime político diferente. Continua tudo a prejudicar-se, de mil e uma formas. Portanto, não há congruência interna, porque não há movimento interno, não há revolução interna, não há trabalho interno. Não há autoconsciência, não há autocentragem terapêutica, tal como que é uma das condições de possibilidade do sujeito intelectual ideal, uma das virtudes universalizáveis, e um dos conceitos que eu trato nesta minha obra, o ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico e ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, onde eu trato a questão deste movimento de fora para dentro e dentro para fora, que também trato em todas as obras, no fundo. Porque o nosso ego acaba por pôr uma tentativa de realização de fora para dentro, e que é infelicitar em termos relacionais, individuais e coletivos, e nós precisamos começar a fazer um trabalho interno de desenvolvimento de dentro para fora, da realização de dentro para fora. E só isso permite o desenvolvimento de autoconsciência, de autocentragem terapêutica e de congruência interna.
É preciso esse movimento para dentro, para sermos melhores dentro de nós mesmos e podemos ser melhores para os outros, para a dimensão relacional, todo tipo de relacionamentos, e a dimensão coletiva. Portanto, concorrência interna é fundamental, é condição de possibilidade, ou tem como condição de possibilidade outras virtudes como a humildade, a coragem, a autoconsciência, é fundamental, a autoconsciência, a autocentragem terapêutica, eu centrar-me a mim mesmo para me poder trabalhar interiormente. Também a prudência, todo esse tipo de coisas que eu trato nesta obra, várias virtudes que eu trato aqui. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital. Eu dou cursos sobre esta obra, ensaio, eu sou o sujeito intelectual ideal, também sobre esta aqui e sobre esta aqui. Cada aula eu dou a cada pessoa, todos os cursos são totalmente online. Entre em contato comigo. Deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube, por exemplo, ou basta mandar e-mail para filipeferrocalhau@gmail.com. Basta pôr o meu nome na net, Filipe Calhau, Filipe Ferro Calhau, e aparecem muitas referências para entrar em contato comigo. Se quiserem contribuir mesmo para a sustentabilidade e crescimento do canal ou outras plataformas, que eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no TikTok, estou em diversas plataformas, LinkedIn também já falei, diversas plataformas, podem me seguir nessas plataformas. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, que eu sou ativista, e sempre que quiser eu sou investigador, e crio todo este tipo de trabalho de ativismo filosófico para a felicidade e para uma pedagogia da felicidade também, porque eu acredito que nós temos de mudar os sistemas de ensino e ensinar mais para a felicidade, e dar conteúdos que as pessoas de facto precisem para o dia-a-dia delas, para resolver problemas infelicitários, problemas que causam infelicidade, e para resolver a ignorância infelicitária, que aquela ignorância por si só contribui para a infelicidade, para o sofrimento e para as doenças de todos os tipos. Portanto, nós temos de mudar os sistemas de ensino, no meu entender. Cada curso eu dou a cada pessoa destas obras. Também estou disponível para dar aconselhamento ético-filosófico, que é consultoria, deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube também. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.